Olá! O vitorioso será vestido de branco, jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Apocalipse 3:5. Que maravilha pertencer a Jesus, né? Bem-vindo ao nosso pequeno grupo da Congregação Batista Missionária do Rio de Janeiro. É um prazer ter você participando conosco do estudo da Palavra de Deus. Deixe seu pedido de oração nos comentários para orarmos por você ou pela pessoa que você está pedindo. Inscreva-se, não se esqueça, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, compartilhe com seus amigos, se você gostou, e clique para você receber, clique no sininho para você receber as atualizações, né? O nosso parabéns de hoje vai para a Ariane, filha da nossa irmã Antônia, que fez aniversário ontem, dia 19. Deus abençoe você, Ariane, com muitos anos de vida, saúde, alegria e realizações. Hoje nós vamos pensar sobre o título O Meu Nome Está Escrito. Vamos orar? Senhor, fala mais uma vez ao meu coração e me usa como teu instrumento para falar às pessoas que estão participando conosco. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Quero perguntar para você se você sabe o significado do seu nome. Você sabe? Algumas pessoas, alguns pais, quando estão esperando o seu bebê, procuram saber o significado dos nomes que eles estão escolhendo para o seu filho, né? Para, antes de nascer, saber exatamente. Eu vou citar aqui 4 exemplos, femininos, 2 femininos e 2 masculinos. Alice tem uma origem francesa, significa de qualidade, de linguagem nobre. E o nome Alice é utilizado também como diminutivo de Adelaide, né? Lá no início, quando surgiu. E Adelaide é de origem da Alemanha, uma origem germânica. E o significado do nome Adelaide também quer dizer nobre e de qualidade. É um bonito nome feminino que reflete os atributos da excelência, né? O nome foi muito usado por volta do século XII na França e na Inglaterra por influência dos romances daquela época. Isso aconteceu também através das variantes desse nome que foram latinizadas, quer dizer, foram usadas também no latim como Alexia e Alicia. Sofia é um nome de origem grega e significa sabedoria ou sábia. Pode ser traduzida também com o verbo santidade em sua forma feminina. É um nome também muito bonito que carrega a qualidade de uma mulher erudita, sensata, prudente. E Davi? Davi tem origem no nome hebraico, David ou David, que significa o amado, o querido, o predileto, o amado por Deus, o querido, o predileto por Deus. Davi foi o mais famoso rei de Israel, que reinou durante o século X a.C., século X a.C. Ele foi responsável pela expansão da sua nação, da nação de Israel. Ele ficou conhecido por seus muitos dons, ele tocava, ele era um exímio estrategista, ele era um guerreiro, o chefe do seu exército, e também foi conhecido por como, quando adolescente, ele derrotou o gigante Golias em nome do Senhor dos Exércitos. E ele se tornou, essa história é muito popular, né? A história de Davi e Golias. Mas a gente deve lembrar que Golias não ficou se sentindo orgulhoso porque ele tinha conseguido fazer. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos e ele dedicou essa vitória. Ele sabia que ele sozinho não poderia vencer, só Deus poderia fazê-lo vencer e trazer honra ao nome dele, nome de Deus. Então, João, e agora um outro nome, o último nome que eu destaquei nesse momento aqui. O João tem origem no hebraico e significa abençoado de Deus, por Deus, ou a graça e misericórdia de Deus, ou também Deus perdoa. É um dos nomes judeus mais populares em todo o mundo desde a antiguidade. Com o tempo passou também a ser muito usado pelos cristãos. Alguns pais também registram, né, com o nome do avô ou da avó, do tio, da tia. Outros misturam parte do nome do pai com o nome da mãe. Eu tenho uma prima, eu espero que ela não fique triste de eu citar o nome dela aqui, que o nome dela foi registrado como Zelma, porque de José tirou o Zé e Nelma, então ficou Zelma. Então, muitos pais fazem isso, mesclam parte do nome de uma pessoa, do pai e da mãe, e a verdade é que nós mesmos não escolhemos o nosso nome, a não ser
Alguns que não aceitam o seu nome, que acham muito diferentes, não gostam mesmo, e aí entra até na justiça para mudar de nome, mas isso é uma exceção, né? Agora, todas as pessoas, para se tornarem cidadãs, elas precisam ser registradas, além de ter seu nome escolhido, elas precisam ser registradas no cartório de registro civil. E esse registro, né, que a gente chama a certidão de nascimento, é de grande importância, porque ela é necessária para se fazer carteira de identidade, carteira de motorista, CPF, mesmo que você não faça motorista, mas carteira de identidade, CPF, todo mundo precisa ter. Geralmente, um dos pais vai ao cartório e registra o filho, geralmente o pai. Mas você sabia que no céu Deus também tem um livro de registros? Porque quando a pessoa é registrada, no cartório tem um livro de registros. E que podem ser, e que nós todos podemos ser registrados como cidadãos do céu. Nós não precisamos que alguém nos registre, que alguém vá contra a nossa vontade ou independente da nossa vontade ao cartório registrar o seu nome, o meu nome. Cada um de nós é responsável por decidir se quer que seu nome seja registrado no livro dos céus, no livro da vida. Jesus, em Lucas 10, 17 e 20, do versículo 17 ao versículo 20, ele fala a seus discípulos que seus nomes estavam escritos no livro da vida. Mas antes ele faz uma advertência a esses discípulos. Mas por que situação foi essa? Jesus lembram do texto que Jesus manda os 70, em algumas traduções, outras traduções 72 discípulos, manda que eles vão de casa em casa por várias cidades para falar do reino de Deus, da mensagem salvadora de Deus, e diz que se forem aceitos, que eles abençoem. Se não forem, que eles sacudam o pó da sandália de seus pés e vão embora. E eles voltam muito felizes. Os 70 discípulos, aquele grupo, volta muito feliz, os 72, porque, olha, o texto, versículo 27 diz, os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Quer dizer, quando eles viam uma pessoa endemoniada e falavam em nome de Jesus, esses demônios saíam. E Jesus respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para vocês pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. O que Jesus queria dizer aos seus discípulos? De acordo com esse texto que acabamos de ler, qual é a advertência, qual é a chamada que Jesus dá nos seus discípulos? Quando eles retornaram, eles estavam muito radiantes, estavam se considerando triunfantes, né? E Jesus chama a atenção deles para dizer, olha, vocês têm que ter cuidado para não ficarem se achando, né? Como a gente diz, vocês não são os melhores. Vocês fizeram isso porque Deus deu o poder é de Deus e não de vocês. Então ele chama atenção e diz, eu lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E às vezes essa frase fica difícil de entender, né? Mas consultando alguns comentaristas, eu pude ver alguns significados, destaquei dois. Pode ter dois significados. Primeiro, pode significar que Jesus está dizendo, eu vi as forças da escuridão e do mal serem derrotadas. A cidadela de Satanás é atacada e o reino de Deus está a caminho. Como é que essa cidadela de Satanás está sendo atacada? Jesus estava como homem aqui na terra, vivendo no meio de nós. E Satanás sabia. Quer dizer, ele não sabia, mas Jesus sabia que a cidadela de Satanás estava sendo atacada. E o reino de Deus estava a caminho. Jesus, que veio implantar o reino de Deus, já estava aqui vivendo entre nós, entre os seus discípulos naquela época. Mas pode ter também um segundo significado, tão importante quanto esse. Pode ser uma advertência contra o orgulho, e a gente precisa ter muito cuidado. Porque às vezes, quando a gente começa a trabalhar na obra de Deus, a gente vai trabalhando, vai vendo respostas às nossas orações, e alguns podem achar que estão com o poder, que são poderosos, mas todo o poder vem de Deus. A Bíblia diz em Isaías que Satanás se rebelou contra Deus por orgulho e que ele foi expulso do céu,
onde tinha sido uma vez chefe dos anjos. Pode ser que Jesus estivesse dizendo aos seus 70 discípulos, ou 72, vocês obtiveram triunfos, quer dizer, vocês foram triunfantes na missão que eu dei para vocês, mas guardem-se do orgulho, porque uma vez o chefe dos anjos se sentiu orgulhoso e foi expulso do céu. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque Jesus já advertiu, já chamou a atenção dos seus discípulos, e isso serve para nós também. Certamente Jesus estava falando com seus discípulos que eles não tivessem uma excessiva confiança achando que eles eram capazes de fazer alguma coisa, porque Jesus havia dado a eles todo o poder e dá a nós, mas a glória maior é de Deus. Essa glória pertence a Deus, nós somos apenas o canal por onde essa glória e onde esse poder chega para abençoar e para transformar vidas. Sempre será certo que a maior glória de um homem não é o que ele faz, mas sim o que Deus faz por ele e por meio dele. Um comentarista bíblico, William Barclay, ele conta que bem se pode dizer que a descoberta do uso do clorofórmio salvou o mundo de mais dor que qualquer outra descoberta médica. Clorofórmio é um produto que tem um cheiro muito forte, que se molhava no pano e se colocava no nariz e na boca, principalmente na Primeira Guerra, quando as pessoas chegavam, soldados chegavam machucados, muito machucados, e aquilo era um anestésico poderoso, e o médico podia tratar, às vezes fazia até uma amputação, coisa muito difícil, mas foi uma poderosa descoberta. E uma vez perguntaram ao Sir James Simpson, que era o descobridor do clorofórmio, para você, qual é a sua maior descoberta? E todo mundo ficou pensando, a resposta é a descoberta do clorofórmio. Mas Simpson respondeu, minha mais grandiosa descoberta foi quando me dei conta de que Jesus Cristo era o meu Salvador. Então, ele não tinha nenhum orgulho da descoberta dele. Ele tinha descoberto aquilo para ajudar pessoas. Ele sabia que Deus havia dado essa condição para ele. Então, o maior orgulho da vida dele era ter descoberto Jesus como seu Salvador. Você já tem Jesus como seu Salvador? O orgulho nos afasta do céu, mas a humildade é o passaporte para chegarmos à presença de Deus. Mas se tem um livro no céu, o livro da vida, e o que nós precisamos fazer para ter o nosso nome escrito nesse livro e como é que esse livro é? É claro que não existe um livro de papel como existe nos cartórios, e agora no cartório nem sei mais se tem esse livro realmente, onde no passado os nomes eram anotados à mão. Agora é tudo feito no computador, né? Mas o livro de memória no céu, que representa a memória de Deus, com o nome de todos aqueles que vão para a vida eterna, não é um livro de papel, é um simbolismo que a Bíblia usa para a gente entender que Deus deu inspiração para os escritores da Bíblia, para que nós possamos entender que nosso nome, Deus tem o nome de todos aqueles, anotado na sua memória, nome de todos aqueles que o aceitam como Salvador. Ele se lembra de cada pessoa que alguma vez existiu, de tudo que cada pessoa fez, tanto no passado como faz agora e até o que vai fazer. Porque uma vez meu irmão tinha uns 6 para 7 anos, meu irmão caçula, ele me perguntou assim, Eneida, hoje é o amanhã de ontem? Então, hoje é o amanhã de ontem? É. Então, para nós, o amanhã ainda não chegou, mas Deus, que é onipresente, onisciente e onipotente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que vai acontecer conosco amanhã. Então, Ele é o Deus também do nosso futuro. E como se cada pessoa tivesse uma biografia detalhada escrita por Deus. Somente as pessoas que têm seu nome registrado no livro da vida poderão entrar no céu. Apocalipse 21, 27, Apocalipse é o último livro da Bíblia e é um livro que nos dá esperança de que nós estaremos no céu com Deus. Ele diz, porém, nela, quer dizer, na cidade santa, no céu, não entrará nada que seja impuro, nem ninguém
que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Caramba, né? Como é que pode? Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a Jesus, né? E diante desse versículo, a gente pensa, poxa, então nenhum de nós pode entrar, porque todos nós somos pecadores, todos nós fazemos coisas erradas. Então, como é que Jesus disse para os discípulos, para eles se alegrarem, que eles se alegrassem porque o nome deles estava escrito no livro da vida? Que eles não ficassem alegres porque os demônios se submetiam, porque os demônios saíam das pessoas, né? Vamos voltar lá no texto? Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus, ou no livro da vida. Se o nosso nome está escrito no céu, mas se no céu não entra ninguém que tenha pecado, ninguém que fale mentira, como é que é isso, né? E a gente, então eu não posso entrar, nenhum de nós poderia entrar. Mas por quê? Como é que a gente faz para ter o nosso nome escrito no livro da vida? Nós precisamos ser perdoados dos nossos pecados. Isso só é possível quando aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal. Em Romanos 6, 23, a carta escrita pelo apóstolo Paulo, às pessoas que moravam em Roma, ele diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, pelo nosso pecado, todos nós merecíamos morrer, mas Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Esse foi o presente de graça que Deus nos dá. Nada que nós façamos poderá comprar a nossa salvação, né? A maioria de nós já sabe disso. Mas nós precisamos reconhecer que temos pecado, né? Então, a maneira de entrarmos no céu, de termos o nosso nome escrito no livro da vida, é reconhecermos que temos pecado. Então, para termos o nosso nome escrito no livro da vida, é preciso ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. E você, tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida? O que isso significa para você? Olha, eu tenho certeza que meu nome está escrito no livro da vida. Sou uma cidadã do reino dos céus. Não porque eu sou perfeita ou que eu seja boazinha, nada disso. Eu sou pecadora como qualquer pessoa. Mas porque aceitei Jesus como meu Salvador, porque o Espírito Santo me incomoda quando eu erro, quando eu peco, e eu peço perdão a Deus, então eu busco obedecer e cumprir a palavra de Deus. E isso é o mais importante de tudo na minha vida. Em toda a minha vida é tudo para mim. Se você ainda não confessou que é um pecador e pediu a Deus que o aceite, que reconheça, e você ainda não reconheceu que só o sacrifício de Cristo na cruz pode salvá-lo, se você não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça isso agora mesmo. Hoje mesmo tome essa decisão. Ore aí onde você está. Fale com Deus com as suas palavras e se torne um cidadão do céu. Se você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, busque obedecer, servir e ser fiel a Deus. Em Apocalipse 2:10 está escrito, "Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida." E nesse mesmo capítulo 2, no verso 17, nós podemos ler também, "Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe." Então, Deus tem um novo nome para nós. Se você não gosta do seu nome, não se preocupe. No céu você vai ter um novo nome muito bonito que Deus vai dar a você. E lá, até lá, só quando você receber a pedrinha, só você vai saber. Depois os nomes serão divulgados, né? Então, se você já aceitou Jesus, está obedecendo e servindo a Deus, sendo fiel a Ele, seu nome está escrito no livro da vida e você é um cidadão do reino dos céus. Lembre-se, o nosso nome está escrito no livro da vida e isso nos enche de esperança, né? O céu é um lindo lugar. Alegre-se, nós estamos indo para lá, né? Vamos orar? Deus, nós te louvamos porque Tu és um Deus maravilhoso, porque o Senhor é o Deus criador de todas as coisas. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor providenciou a nossa salvação através de Cristo Jesus. Ele veio como homem, morreu em nosso lugar para nos dar a salvação,
nos garantir a vida eterna e escrever o nosso nome no livro da vida. Muito obrigada, Pai, porque isso não depende de ninguém, depende apenas de cada um de nós reconhecermos e decidirmos aceitar a Jesus como nosso Salvador pessoal. Que cada um que está ouvindo, que participou do nosso encontro hoje, que ainda não tem Jesus como Salvador, que tem o desejo de ter a salvação em Cristo Jesus, de ter o seu nome escrito no céu e no dia final, no juízo final, receber a pedra branca com o seu novo nome. Muito obrigada, Pai, por tantas pessoas que estiveram com Covid, mas que agora já estão em casa, outros que estavam no CTI, já estão saindo do CTI, já estão se recuperando. Nós te pedimos, ó Pai, a tua misericórdia e a tua graça, e te agradecemos, Senhor, por vários que já estão em casa se recuperando. Mas também, Senhor, temos perdido amigos, irmãos em Cristo, e queremos pedir, Senhor, que com teu Espírito Santo conforte essas famílias, Pai, que com o conforto que só o Senhor pode dar. E com a certeza de que os nossos queridos, os nossos amigos, os nossos irmãos que perdemos, mas que já haviam aceitado Jesus como Salvador, nós temos certeza que eles estão muito melhor do que nós, Pai. Nós te pedimos, Senhor, por aquelas pessoas que ainda estão no CTI. Tem misericórdia, Pai. Sopra o teu sopro de vida, Senhor. Livra, Senhor, da morte. Traz de volta para o seio dos seus familiares. Te pedimos também por tantas outras pessoas que estão enfermas, não de Covid, mas de várias outras doenças. Problemas cardíacos, problemas de coração, problemas também, Senhor, de câncer, vários tipos de câncer. Nós lembramos, Senhor, pela Laura, mãe do Pedro, que o Senhor, ó Pai, conforte o coração, que dê ela confiança em Ti, cure de acordo com a Tua vontade, e que ela e o Pedro aceitem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Te pedimos, Senhor, por tantas outras pessoas que estão passando por aflições dos mais diversos tipos, ó Pai. O Senhor conhece as necessidades de cada um. Te pedimos, Senhor, libertação dos vícios. Tantas pessoas, Senhor, presas aos vícios, e sabemos que só o Senhor, com o teu poder, que está acima de todo poder, o nome de Jesus, que está acima de todo nome, pode curar, libertar estas pessoas. Abençoa as famílias, tem misericórdia, renova as forças, restaura o ânimo, Pai, e que essas famílias, dessas pessoas que estão presas ao vício, te busquem, Pai, a cada dia. Nós te louvamos, ó Pai, pela liberdade que temos contigo, liberdade de falar com o Senhor, e a certeza que o Senhor está nos ouvindo e que no tempo próprio, de acordo com a tua vontade, o Senhor estará atendendo às nossas orações. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Muito obrigada por você ter participado conosco e queremos convidar você para participar conosco de novo na próxima quinta-feira, já com o pastor Gedeão, bispo de Souza, falando sobre as promessas de Deus para nós. Quinta-feira, então, às 19 horas, convide seus amigos e compartilhe o link para que outras pessoas estejam ouvindo e crescendo e aprendendo no conhecimento da palavra de Deus. Deus o abençoe. Amém.